falar de um assunto aqui que é um tanto desconfortável. Era janeiro de 1974 e um chimpanzé chamado God comia sozinho nos galhos de uma árvore no Parque Nacional da Tanzânia. E de repente 8 machos chimpanzé o cercaram. Ele pulou, tentou fugir, mas ele foi agarrado e espancado quase até a morte. Quem conta essa história é o primatologista Richard Wrangham, da Universidade de Harvard, no documentário Demonic Ape. O macho demoníaco retrata a violência entre os machos. A teoria dele é tanto colocada para os chimpanzés quanto para os humanos. Isso não é um acidente, é uma herança genética. Perpassa os humanos no seu ancestral comum de 5 milhões de anos, em que a seleção natural acabou favorecendo os mais agressivos na disputa por recursos e por parceiras. Bom, isso explica a propensão masculina à violência, mas não nos isenta. Explicar não é uma desculpa. Vamos aos números e se preparem porque vai doer. 1 em cada 3 mulheres no mundo, eu disse 840 milhões de mulheres, já sofreram violência física ou sexual ao longo da vida. Só nos últimos 12 meses, no último ano, foram mais de 300 milhões agredidas por um parceiro íntimo, alguém que elas confiavam. A ONU revelou que 50 mil mulheres e meninas foram mortas em 2024 por parceiros ou familiares. Isso significa que uma mulher é assassinada a cada 10 minutos. 137 por dia por alguém que deveria amá-la e protegê-la. É um dado muito cruel. E que deveria ser o refúgio, é o lugar mais perigoso para milhões de mulheres. Olha para o Brasil. E os números de 2025 mostram que a violência letal não recuou. O Brasil bateu recorde de feminicídio pelo 2º ano consecutivo. Foram mais de 1.600 mulheres assassinadas pelo fato de serem mulheres. Desde que a lei de feminicídio foi criada em 2015, o crescimento foi de 316% em 10 anos. Mulher, mãe, pobre e negra é a maior vítima dessa engrenagem do mal. E sobre estupro? No Brasil registrou 83 mil casos em 2025. Isso dá um estupro a cada 6 minutos. 7 em cada 10 vítimas são meninas menores de 14 anos. É uma epidemia. Só que é uma epidemia a gente trata com vacina quando é um vírus. Essa a gente trata com evolução da nossa sociedade. Eu quero focar aqui no assédio. Porque, como eu aprendi com os pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o combate à violência, ele começa na raiz. 47% das brasileiras com 16 anos ou mais já sofreram assédio sexual. Quase metade no ambiente de trabalho. 1 a cada 2 mulheres já passou por isso. E 1 em cada 6 pediu demissão após o ocorrido. O mais grave, quase 79% não denunciaram. Por quê? Por medo, por vergonha, porque sabem que muitas das vezes nada vai acontecer e elas ainda vão sair como culpadas. E o assédio é a ponta do iceberg cuja base é desigualdade de poder. Ele coexiste com a violência psicológica, com a física e com a sexual. É precursor e é um sinal também de alerta antes que coisas piores possam acontecer. A violência digital também disparou. Em 2025, os casos de violência psicológica online contra mulheres cresceram mais de 20%, ultrapassando 3.500 vítimas, só no estado do Rio. E a ONU alerta que o assédio online muitas vezes é uma escalada para a violência física, uma porta, e nos piores casos até para o feminicídio. O Fórum Econômico Mundial calcula que levaremos 123 anos para alcançar uma paridade de gênero, e isso só no âmbito econômico. 3 ou 4 gerações. Ou seja, nossas tataranetas talvez vivam num mundo mais humano. Para entender como o assédio prospera, a gente vai falar de 3 camadas. Bom, a primeira é os estereótipos de gênero. São crenças cristalizadas que associam a autoridade masculina e o cuidado, o zelo, a casa, a mulher. Ponto. A segunda camada é o viés inconsciente. A gente tem esses viés, que são uns atalhos aí, mentais, automáticos. Por exemplo, existe o viés de afinidade,
que nos faz preferir quem se parece com a gente. O viés da percepção é uma mesma atitude vinda de um homem como uma determinação, vinda da mulher como agressividade. E o viés confirmatório, que só faz com que a gente só escute aquilo que a gente já acredita. A terceira camada é das microagressões cotidianas. Já ouviu falar em gaslighting? É quando a vítima escuta aquelas frases, a maioria das vezes do homem: você está exagerando, isso nunca aconteceu, você deve estar maluca. O mating interrupting é o outro nome que foi dado pela excessiva ocorrência, que é quando a mulher é interrompida toda hora, quando ela tenta se expressar. O browbeating é quando o homem leva o crédito pela ideia que foi originária da mulher. Isso acontece muito em ciência e tecnologia, durante muito tempo, e ainda tem acontecido. E o famoso mansplaining, quando o homem explica um óbvio, uma obviedade, como se a mulher não tivesse capacidade de entender aquilo. Isso é das coisas mais irritantes que possa acontecer. Junte esses estereótipos, mais os vieses, mais as microagressões, e aí o ambiente está perfeito para assédio sexual e moral. E é assim que se forma o que a gente chama de teto de vidro, que é uma barreira invisível que bloqueia a ascensão feminina aos cargos por sua própria competência. Esse bloqueio é pelo machismo estrutural colocado nos nossos ambientes. E os dados de 2025 confirmam que as ações trabalhistas por assédio sexual dispararam em mais de 40%. O quadro não é bom, mas existe saída. E ela passa por você. O ODS da ONU é bem claro. A gente busca até 2030 a igualdade de gênero. A gente não vai atingir, mas essa é uma proposição de todas as nações. A pesquisadora, a doutora Liz Bates, do Reino Unido, mostrou que, felizmente, sociedades com menos desigualdade de gênero, principalmente no âmbito social e econômico, acabam por ter menores índices de violência contra a mulher. E o que você pode fazer? Bom, umas dicas que são essenciais, talvez até triviais. Basear suas relações no respeito, ficar alerta a julgamentos automáticos que nos ocorrem, nunca ser conivente com piadas machistas, comentários sobre o corpo e qualquer outra forma de assédio para a mulher, respeitar o espaço de fala, ajudar quando uma mulher foi interrompida, não insistir em convites pessoais, não fazer contato físico não solicitado e, acima de tudo, acolher quem tem coragem de denunciar. Ser aquele que está ao lado delas nesse momento triste. É complexo, mas também é básico. Já dizia Kant, você sabe o que é certo, só não faz porque não quer. A hipótese do macho demoníaco pode explicar a nossa biologia, a nossa propensão genética à violência, mas não define nosso destino. Somos, acima de tudo, humanos, o ser mais evoluído do planeta em cognição, em parâmetros cognitivos, e carregamos nos ombros a responsabilidade pela vida no planeta. Lutar contra essa herança violenta que nos habita é literalmente o mínimo que deve se esperar de um homem. Vamos ajudar aqui, né? Se você sabe de alguém que sofreu, testemunhou isso, não silencie, denuncie. O canal é o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. E eu gostaria muito que vocês também me ajudassem nessa campanha, uma campanha que está sendo feita por milhares de pessoas, né? Muito, muito relevante, né? Todos os meus amigos aí, né? Especial meu filho, quero que vejam esse vídeo e compartilhem aí. Informar é o primeiro passo para transformar. O conhecimento sempre nos agrega e sempre nos trará uma posição de um ser mais evoluído, de um humano realmente. Obrigado aí por ter me ouvido mais uma vez, gente.